Essa afastadinha volta já causando. 3, 2, 1. Você sabia que Isaac é risadinha? Em hebraico é risadinha. Saque. Tanto que meu nome se escreve Isaac kkkkkk. Cara, toda vez que eu for escrever pra você e tiver risos, que seria RS, eu vou escrever Isaac. 3, 2, 1, gravando. Começando mais uma edição do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Obrigada a você pelo seu carinho, a você que nos acompanha através aqui do Facebook, está nos assistindo agora, a você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo e a você que nos acompanha através do nosso aplicativo de podcast. Você pode assinar o nosso canal e ter acesso aí a todo o nosso conteúdo, todos os nossos áudios. Estamos aí no, 12º episódio desta temporada. Amém? Evangelho Amém. com E maiúsculo tá terminando e eu não estou só. Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia? Tudo bem. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigado. Ao lado de Maiara, ele, Isaac Rezende. Beleza, Isaac? Beleza, Bianca. Vamos mandar ver aqui na dança das cadeiras hoje? Vamos. Daqui a Vamos. pouquinho a gente vai revelar o título de hoje. Aliás, fenomenal esse título de hoje. Fantástico. Mas nós temos mais alguém neste Não estamos mais estúdio. sós. Não estamos mais estamos. só. A paz. Acabou. Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. Eu cantaria uma música, mas talvez ela Neste não seja verão, muito gospel, então eu não Ela vou está cantar. de volta. Canta. Canta, Nai. Eu voltei agora pra ficar. Olha. Porque aqui é seu lugar, viu, Nai? Aqui é o Porque meu aqui é o lugar. seu lugar. Nayeli Leite, seja bem-vinda depois de Ai, que falsidade. muitos dias sem você nesse Contra a Cultura, ele não era o mesmo. Foi Não um era longo mesmo. inverno, mas Não. eis que flores estão nascendo agora. Tava até achando estranho que a gente conseguia abordar todos os temas do assunto no tempo determinado. Quer dizer que eu tava atrapalhando. Não, jamais. Não, só achei estranho, só. Uma curiosidade aqui pra jogar o Nayeli, momento. você é absurdamente bem-vinda nesse lugar e a gente tava morrendo de saudade Fez falta, de você. viu? Fez falta. Tá? Mesmo. E a galera também achou, viu? A galera ali ficou reclamando. Cadê Nayeli? Eu recebi pessoalmente alguns comentários, tá? O pessoal achou, inclusive, que vocês três... Não, a Maiara nem entra, coitadinha. Não me ponha nisso. Mas o Isaac e a Bia, as pessoas achavam que estavam me, assim, excluindo Mudando de assunto, mesmo. Bianca, qual é o tema desse episódio, né? Vamos falar de coisa boa aqui. O importante é que você está de volta, Nayeli. Olha Então, olha, isso aí. muito obrigada. Pra Seja glorificar de pé, isso bem-vinda. Glorificar de pé. A presença aqui de Nayara. Nayá e Nayana. Nayararelli Leite. Nayeli, é que a gente tem uma amiga Nayara e eu fico E ainda tem a confundindo. Maiara aqui. É, aí- Piorar a situação aí- ainda tem isso. E também, né, a gente não citou o Renatinho, Renatinho. também, que esteve alguns dias Famoso. fora e agora está aqui de Tava volta. com a barba de molho. Tava com a barba de molho. Vamos lá, gente, vamos lá. 12º episódio aqui desta temporada das cartas de Paulo aos Gálatas. E o título desse episódio... Diga você, Nayeli Leite. Ai, mas acho que eu quero dizer em outra língua. O que você acha, Isaac? Deixa eu ligar a tecla SAP aqui rapidinho. Vai. O título é Game of Thrones. Guerra Seria em dos português? Tronos. Isso aí. Guerra dos Tronos, mas Porque que... seria Jogo dos Tronos. É, Que a então- gente faz a nossa versão. É, base. verdade. Para você que acompanha a lição da Escola Sabatina, 12ª lição, Vivendo pelo Espírito. Mas logo de cara, Guerra dos Tronos, Isaac? É verdade. É legal que Paulo ele vai contrastar aqui no final do capítulo 5, né? A gente vai pegar aqui dos versos 16 até os versos 24. Eu até pra esqueci estudar. de dizer, exatamente. Hoje a gente continua, então, do capítulo... Na lição anterior, o capítulo 5, do 1 ao 15. E essa lição, esse episódio do 16 ao 26, né? Isso. Tá. Nessa sessão aqui é a famosa parte onde Paulo vai falar do fruto do Espírito, que todo mundo sabe, amor, fidelidade, mansidão, que todo mundo sabe muito bem. Porém, Mas, é todavia... a coisa mais difícil do mundo praticar. E Paulo vai fazer isso contrastando com os frutos da carne, que são as formas de impureza, de violência, de malignidade, né? E ele vai mostrar que existem dois jeitos de viver a depender de quem está sentado no trono do seu coração.
Então ele vai colocar esse conflito aí da nossa humanidade caída, que ele chama de carne, lutando o tempo todo pela nossa supremacia e o Espírito Santo tentando ter a supremacia do nosso coração. Ou seja, não é uma guerra entre Satanás e Deus, é uma guerra entre nós e Deus. Exatamente. Então aqui não tenho certeza que esse pedaço do texto que nós vamos avaliar Essa aqui, essa perícope. perícope, né? Esse pedaço aqui. Nossa, Anaele, você sabe o que é uma perícope? Jamais Então, é um saberia. bloco de assunto, né? Então, esse bloco aqui é o que vai mais fazer jus ao nome do nosso programa aqui, do Contra a Cultura, porque ele vai realmente mostrar o que a cultura impõe, né? E o que o evangelho vai contrapor. Muito bem, então vamos lá, acompanha aí na sua Bíblia, livro de Gálatas. Você sabe onde é Gálatas, Nayeli Leite? Eu sei, fica depois... Você que ficou toda essa temporada fora aqui do Contra a Cultura, você estudou Gálatas na sua casa, Nayeli? Estudei, fica entre Gênesis e Apocalipse ali no meio. Fica Tá ali no meio, Gálatas. pro Tá fim ali do no meio, pro meio, meio. gente. Entendi. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 5. Ô, Bianca, lê do verso 13 até o verso 18 pra gente. Tá, pra gente dar uma A Mayara recapitulada, A né? Mayara vai dar aquela recapitulada básica. Então vamos lá, o episódio anterior foi Cristo Inútil, né? Que a gente falou sobre a liberdade em Cristo. Precisamente. Então a gente volta uns versinhos aí do capítulo 5 pra gente poder contextualizar e mandar ver no estudo de hoje. Vamos lá, Gálatas 5:13, tá bom? Acompanha aí. A minha versão da Bíblia é Nova Versão Transformadora. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenha cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, olha só, o texto é forte, né? E aqui a gente encontra um problema e encontramos aqui a solução para esse problema. Por que foi pedido para ler a partir do verso 13? Porque aqui no verso 13 ele já introduz a questão da carne. Ele já Questão começa... humana, vontade A sua humana. versão Exatamente. coloca a vontade humana, mas Ou natureza aqui humana. tá falando a vontade carnal, né? A Vontade carne do ser carnal. humano. É a natureza, né? coisa. A natureza pecaminosa que nós temos dentro de nós. E ela está dizendo assim, que essa natureza pecaminosa nos impede de cumprir a lei, que é o amor. E aí o ponto de transição que nós vamos encontrar aqui é o verso 16. Quem é que vai nos ajudar a resolver esse problema? Então Paulo, de cara aqui, ele já está dizendo, não é você por você mesmo, com as suas aparentes boas obras, que você vai conseguir resolver o problema chamado pecado, carne, que você tem em você e que te impede de, primeiro, viver livre em Cristo, porque se você viver para satisfazer a sua carne, você é um escravo. E segundo, você não vai ter a menor condição de se relacionar com as outras pessoas, porque o pecado que habita em você não vai permitir isso. Porque a vida nunca vai girar em torno de outro, vai sempre girar em torno de si mesmo. Então, para você se libertar disso, você vai precisar de ajuda. E aí, a partir do verso 16, Paulo ele vai nos dar aí 4 orientações de como nós podemos buscar essa ajuda e em quem nós devemos buscar ajuda. Isaac. Precisamente. Então você percebe aqui essa ideia desse conflito, né? Que Paulo vai colocar aqui. Existe esse conflito claro de um com o outro. Um é contrário ao outro. É por isso que você vai ver em outros trechos da Escritura Sagrada, como por exemplo Tiago falando, né? Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se faz amigo do mundo automaticamente é inimigo de Deus? Porque não tem como você viver essas duas realidades. E quando a gente for ler aqui dos versos 19 em diante, dos dois tipos de fruto, você vai ver como eles são contrastantes. Então você não pode falar assim que uma pessoa é amorosa e ao mesmo tempo assassina. Gratuita, assim, entendeu? Porque As duas se eu coisas amo, eu não não sou combinam. assassino. Entendeu? Se eu sou assassino, eu não amo as pessoas. A gente tá falando aqui, né, daquele Claro, fogo de frio. extremo também. né? Entendeu? Né, não vamos entrar aqui em discussões éticas. Mas essa que é a grande questão. E como a Mayara falou, dos versos 13, né, até chegar no verso 16, ele 18. tá falando, no comecinho ali do 16, ele tá falando isso, olha, não é pra vocês darem vazão à carne. Tipo, vocês são livres.
A graça de Cristo libertou vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Só que agora, assim, não faz sentido vocês usarem essa liberdade para voltar a viver do jeito que vocês viviam antes. Porque aí não é liberdade, é escravidão. Você vai, é o que a gente já falou antes, você virou filho, aí você começa a viver de novo que nem escravo. Você tá voltando à sua vontade antiga. Então, existe agora um novo jeito de viver. Ah, mas a gente não consegue. Não consegue mesmo. Mas como é que você vai fazer isso? Andando no Espírito. Andando no Espírito. Você precisa negar o próprio eu e receber o Espírito na sua É muito legal isso que Paulo vem falando desde o começo da carta, que é esse lance da gente não usar os nossos os próprios esforços para alcançar algo, né? Que é essa extrema dependência de Cristo, né? Eu morro, a minha carne morre, eu morro para mim, eu morro para o mundo, eu sigo a Cristo, a minha meta agora é Cristo, eu vivo em Cristo. Por quê? Porque essa dependência, meu respirar, é quase o respirar de Paulo, é isso, né? Essa dependência, né? E essa nossa busca, ela é atual, né, Nayeli? Se ela não for, ela precisa ser, porque é impossível qualquer coisa sem o poder do Espírito. E aí, como a Mayara falou, a gente tem então, a partir de Paulo, 4 orientações básicas sobre essa ética cristã, essa vivência. Que Qual começa... seria a primeira, Então, Mayara? a primeira é o que a gente vai encontrar aqui justamente no verso 16. Deixem que o Espírito guie a sua vida. Nay, na sua versão aí tá como? Na minha versão da Bíblia, Isso, 5:16. andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, a primeira orientação que ele dá é ande no Espírito. Andar, O que é isso? É isso que eu no ia conceito perguntar. hebraico, a gente tem que tentar entender que a Bíblia precisa ser entendida na mentalidade hebraica. Ela não pode ser entendida fora disso, né? Então, o que era esse andar no conceito hebraico? Quando você vai para o Antigo Testamento, andar é você viver. É uma maneira de viver. E até a própria conjugação aqui do verbo andar, ele está no aoristo. No grego, que é O que é um uma... aoristo, Nayeli? É quase assim, não é? perguntar se É no quase um inglês, ouriço, né? É quase um Aquele que ouriço. você encontra na Isso. praia. Espinho. O aoristo, ele é uma conjugação verbal no grego que denota continuidade. É o gerúndio no constância. português. Então, por exemplo, se eu pergunto pra você, Bianca, você dirige? Você vai falar assim, não nesse momento. Uhum, Mas eu tô perguntando pra você se você sabe dirigir. uhum. Então, você dirige? Sim, eu dirijo. Não estou dirigindo nesse momento, mas Aí eu sei. dirijo. Aham. Então, quando ele diz assim, andem no espírito, ele está falando de uma ação constante. O tempo todo andar. Não é tipo assim, ó, em algum momento da sua vida você vai ter que andar com o espírito. Não. É da mesma forma como você sabe dirigir, você anda no espírito. Tipo, é uma coisa que você vai fazer em plena constância. É a mesma coisa que Paulo vai falar lá em Romanos 12:2. Ofereçam-se como sacrifícios vivos. Esse ofereçam é uma coisa contínua, o tempo todo acontecendo ali. Então, o andar aqui é maneira de viver. Então, ele está querendo dizer assim, ó. Se você quiser vencer a natureza pecaminosa que há em você, para você conseguir viver a liberdade que Cristo te deu e conseguir amar a Ele e as outras pessoas, o primeiro passo que você tem que ter é você viver no Espírito. Viver continuamente no Espírito. Porque quando você viver no Espírito, ele vai guiar a sua vida. E ele guiando a sua vida, você não vai satisfazer os anseios da sua natureza humana. E aí vem o versículo 19 que fala justamente sobre os desejos da natureza humana e os resultados disso, Exatamente. né? Posso ler ou vocês querem ainda comentar mais alguma coisa? Não, pode ler. Então vamos lá, ó. Dá pra passar os 3 passos depois? Dá pra As passar, outras dá orientações? pra Então vamos. passar sim. Então vamos seguir. Ou já passa os 3 passos agora, manda Então, ver. não, eu posso passar. Acho que é melhor, até Então- didático, então vai. vamos Você lá. passou o primeiro, que é Primeiro. andando na presença do Espírito. O segundo é o que vem nos versos seguintes, né? 17 e 18, que é estar consciente da existência de um conflito. Então você tem que entender que existe um conflito. Esse conflito ele acontece Essa dentro guerra de dos nós, essa tronos. guerra dos tronos. E ele vai colocar aqui esse conflito não contra o diabo e Deus, ele vai colocar, desculpa, esse conflito nós contra Deus. E aí ele vai mostrar isso aqui. O terceiro passo é identificar as obras da carne, que é o que vem no verso 19. E o quarto aí é depender inteiramente de Cristo, permanecendo nele. Ótimo. Então Muito vamos bom. identificar quais são os frutos da carne. Frutos da carne, então, identificados aqui por Paulo no versículo 19. Aí você lê até o 21, no caso. Até o Ou Anaele, 21. não sei. Nai, lê pra gente aí, Posso por ler? favor. 19 a 19 a 21.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ai, Forte o final aí, Paulo né? ele é incisivo, ele não deixa na minha margem pra versão, dúvida. ó, Sem brechas, ele né? coloca aqui idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, Desregradas, né? desregradas e outros pecados semelhantes. E como é que ele fala aí no finalzinho? E aí, repito o que eu já disse antes, hein? Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Agora, olha que interessante, né? Aqui você tem pelo menos 3 categorias de tipos de pecado baseados na carne, né? A primeira é justamente a da lascívia, né? É área, É- área Sexual. sexual. essa coisa sexual. Então, tipo assim, aqui, ó, imoralidade sexual, Uhum. impureza, libertinagem. Ou Sim. seja, é você dar vazão ao seu próprio corpo, aos seus próprios desejos. Sensualidade aqui também. São essas coisas aí. A segunda tem a ver com temperança. Então, embriaguez, né? Você tem temperança ali de comer qualquer coisa, de fazer mal ao seu próprio corpo e tal, orgias e tudo mais. Só que existe uma classe aqui de frutos da carne que a gente não dá muita bola. Ciúmes. Ciúme, dissensões, Raiva. ira, egoísmo. Agora, tipo assim, é fácil a gente advogar, né, Ellie? Por exemplo, você come errado, você come carne de porco, você come comidas ruins, você não vai pro céu. É normal a gente ouvir isso no nosso meio, principalmente do contexto adventista, né? Ou então, não, fulano de tal, ele, tipo, dorme com qualquer um, tipo, não respeita o casamento, adultera. Essa pessoa não vai pro céu. É difícil de acreditar nisso? Sim. Não. Não. Não é difícil de acreditar Não, é nisso. fácil Porque- de porque você, isso tipo, é- mensurar. Se a Eu gente estou tivesse falando, como estou falando mensurar. do Sim, conceito isso. geral, né? Ok. Eu falar pra você, fulano de tal, não vai pro céu. Eu sou a pessoa do contra, né? Todo mundo falou não e eu sim. 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 Causando divisão. Mas, tipo assim, se eu viro pra você e falar assim, não, fulano de tal, tipo, trai o marido toda hora, dorme com qualquer homem, ela não vai pro céu. É fácil a gente acreditar nisso. Agora você fala assim, não, fulano de tal, vira e mexe, ele tá brigando com alguém, ele tá, tipo, discutindo, ele fica fazendo panelinha, assim, e dividindo, assim, as pessoas e tal. Ele não vai pro céu. Nossa, você é muito radical, Aham. né? Você é muito... outros exemplos aqui. Egoísmo. Facção, né? Que é essa coisa de você ficar fazendo... As divisões. Fulano de tal, ele ganha um salário ótimo, mas você nunca vê ele ajudando as pessoas. Ele não vai pro céu. Não, não é bem assim. Você tá sendo muito radical e tal. Não, Paulo tá falando que todas essas classes de frutos, elas vão te levar para um caminho contrário ao reino de Deus. Porque, e aí a gente vai agora contrastar com os versos seguintes, o reino de Deus baseado no Espírito Santo, ele é baseado em algumas características de caráter. Uhum. E a gente acabou de ler as características que são contrárias a esse caráter. E aí começa no versículo 22, você pode acompanhar. A gente acabou de ver os frutos da carne, certo? Uhum. E aí no versículo 22 tem os frutos do Espírito que são: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É muito interessante. Dá pra ver que ele contrasta exatamente o que a gente E trouxe ele dos frutos contrasta da o carne. seguinte: da carne são obras, do espírito é fruto. É um fruto aqui. Os 2 pontos poderia estar direcionado depois do amor, porque o fruto do espírito aqui é o amor. E como é que o amor se manifesta? Aí ele vai se manifestar na alegria. O que é a alegria? É o amor regozijando. Contentamento. Na longanimidade aqui é o amor exercendo paciência. Na paz é o amor exercendo repouso. Na benignidade é o amor fazendo bem ao próximo. Na fidelidade é o amor cumprindo a sua palavra. Na mansidão é o amor suportando as ofensas. No domínio próprio é o amor se controlando. Então você perceba que é uma guerra tremenda aqui. E é interessante que Paulo aqui ele vai contrastar, não é só a libertinagem que é obra da carne para Paulo. O legalismo também é obra da carne. Essa parte é muito interessante. Entendeu? Porque quando eu tento fazer as coisas para o meu próprio bem, Isso por é idolatria. melhores que elas sejam, Isso é fruto da carne. isso é idolatria, isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é vaidade. Então, quando eu estou tentando me circuncidar para poder alcançar o favor de Deus, isso vai causar algumas obras dentro de mim, alguns, digamos assim, frutos. Primeiro, eu vou me tornar orgulhoso daquilo E o que eu orgulho- alcancei, porque o esforço foi todo meu. E o orgulho é a essência de todo o pecado. Sim, Sim. é a raiz, né? E aí, quando eu sou orgulhoso, eu me coloco como critério para o outro. Comparação.
E essa minha comparação vai começar a fazer o quê? Você não é tão bom quanto eu, logo você fica Divisão. deste lado e eu fico desse. Facções. Entendeu? Então você percebe como é que o Porfias, legalismo Porque eu de vou querer tentar... brigar. Quando você... É exatamente. Ah, você não faz isso, você pecou em tal lugar. Aí você vai repreende a pessoa e afasta ela. Ou seja, o legalismo, tanto quanto a libertinagem, ele me leva para as obras da carne. Porque ele vai me levar para orgulho, para ganância, para vaidade. Por isso que Deus é um Deus de equilíbrio, né? A gente não pode ir para nenhum dos extremos, né? E o domínio próprio, por exemplo, é esse lance do equilíbrio. Sim, Você é a tem que ter, né? temperança. A temperança. E a temperança que a gente confunde, né, Nay? A gente estava conversando sobre isso esses dias, que a temperança é só para alimento. Não. É. Temperança Na verdade, é a pra tudo. temperança é para absolutamente tudo, até a forma como eu falo, a forma como eu me comporto. Trabalho, tudo, forma- tudo. Tudo, o tipo de serviço que eu presto no lugar onde eu trabalho, tudo isso faz parte da temperança. Como É eu... controle. Naquilo que é entre Deus E não e é o meu diabo, controle, né? Não. A temperança não é meu controle. De novo, a obediência genuína, ela perde totalmente o valor no momento em que ela é parte da minha obrigação externa e não da motivação que é o Espírito Santo. Exatamente. Então, assim, entre aquilo que é de Deus e o do diabo, porque aqui a gente encontra o que é de Deus e do diabo, eu tenho que ser radical. Radical no sentido etimológico da palavra de ter base, profundidade, eu tenho que ser radical. Agora, dentro daquilo que é de Deus, eu preciso viver com equilíbrio, com controle. Senão, eu vou para um dos dois extremos. Ou eu sou um legalista liberal, ou eu sou um legalista rígido. Então aqui a discussão não é pode ou não pode, mas Não. sim Deve. deve. Não, Exatamente. e é isso que eu ia comentar agora, né? Não confundir aqui fruto do Espírito com dons do Espírito. São duas coisas diferentes. A Nayeli tem o dom de cantar. Eu não sou obrigado a cantar tão bem quanto ela. Isso é um dom que Deus deu para ela de presente, para que ela use isso pro louvor de Deus. A Mayara, ela tem o dom do estudo da palavra e da exposição do ensino bíblico. Eu não sou obrigado a ter esse dom. Você tem o dom da comunicação, Bianca. Você articula bem, você modera bem. Eu não sou obrigado a ter isso. Elogios hoje, gente. Obrigada. Isso são dons do Espírito. Nem sempre todo mundo vai ter. Agora, quando ele fala Amar. de fruto do Espírito, ele não está falando de um presente. E ele não tá está falando de falando, uma obrigação. ele não tá falando de ter. Isso aqui é ser. Está falando de ser. Seja amoroso, paciente, Perfeito, alegre, perfeito. amável, bondoso, fiel, controlado. Seja. Essência, né? Essência. Você não precisa ser bem articulado, cantar bem, ensinar direito, para você poder amar, ter equilíbrio, ter paz. Você pode não saber falar bem, mas, Perfeito. sabe, você chega assim, você tá aí na sua igreja, aí você vê duas pessoas brigando. Cara, você não sabe pregar, você não sabe expor a Bíblia nem cantar, mas você chega, dá um abraço nos dois, assim, gente, vamos lá, vamos parar com isso. E é Deus isso que é nos mais. faz iguais, né? É precisamente. Então, assim, quando ele tá falando que, olha, de paciência, cara, paciência não é Nossa, não é brinquedo, um não. dom humano. É. Paciência é um dever. Paz aqui, tipo, amabilidade, ser amável com as pessoas, entendeu? Não ser ríspido. Então, se eu não tiver essas coisas, não adianta nada eu me focar. E qual que era o problema da Igreja da Galácia? Ela estava se dividindo em duas áreas. Uhum. Os libertinos e os Os legalistas. legalistas. Ambos eles têm o mesmo problema. E aqui Paulo está falando assim, a única forma de você viver corretamente é se você deixar o Espírito Santo viver. Tanto é que ele vai falar aqui no último verso, no 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Uhum. Entendeu? Ah, eu recebi o Espírito Santo, E eu olha me que converti. interessante. Legal, mas e o seu viver? Na minha Bíblia aqui tá escrito: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Exato. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Mas eu achei muito interessante Em que todas todas, as as áreas, né? áreas da vida. Que vai contra aquela ideia da É dicotomia, a né? integralidade do ser. Isso. Ah, como é que tá a sua vida? Não, com Deus tá tudo certo, mas com o meu chefe a gente vive brigando. Então não tá tudo Então não certo tá com certo. Deus. Porque se você, né, se você não ama o teu irmão que você não vê, como é que você vai amar o Deus que você não vê? Então, em cima disso que o Isaac tá falando, né? Como que isso se torna prático? Primeiro, eu preciso me encher do Espírito Santo todos os dias. Porque só eu me enchendo, né? Me preenchendo do Espírito Santo todos os dias é que eu vou ter poder para resistir firmemente à minha carne. E para isso você precisa do verso 24, né? Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne. Que é o que Jesus vai falar, né? Aquele que quiser vir após mim, tome tua cruz e se negue siga-me. diariamente o teu eu se crucificando. Então, eu preciso, para receber o Espírito, não tem como sentar dois no trono. Uma hora senta eu, uma hora senta Deus. A gente reveza. Não. Você precisa crucificar o teu eu, porque o teu eu crucificado não tem espaço para sentar no trono. Aí o trono fica vago. Quem é que senta? O Espírito. Do Espírito. Final de mais um episódio. Esse foi assim, ó, tá muito dinâmico, né, Nayeli Leite? Você quer falar alguma coisa? Eu queria dizer que eu tô muito feliz de estar de volta aqui. E o que Isaac tava falando aí sobre esse negócio de tem gente que tem um dom pra isso, tem um dom pra isso. Por exemplo, eu tô aqui. Eu não tenho nenhum dom de estar aqui falando as coisas que eu tô falando, mas tô aqui. E as pessoas me amam.
me recebe. Exatamente. Você tem o Entendeu? dom do amor também. É o dom do amor, Aí, ó. o Pai nos deu Jesus. Clássicos contra a cultura. Gente, final de mais um episódio na semana que vem. Tá terminando a carta já aí Tá. de Paulo. Isso é triste, Não mas se a preocupem. boa notícia é que nós teremos aí mais 3 meses de É que a gente romano. continua Tem em Paulo. muita coisa legal aí pra gente aprender. Galera, até semana que vem a gente conta com esse time? Até semana que vem. Estamos Até. lá. Então E tá lembrando, dia 29 de setembro, live, sexta-feira à noite. Às... E anota aí na sua agenda, 29 de setembro, às 8 horas da noite. Inclusive, a live vai ser no Facebook da Rádio Novo Tempo. Então, curte aí a página do Facebook da Rádio Novo Tempo, tá bom? Que a gente vai aparecer lá no dia 29 de setembro. Tá marcado na nossa agenda, espero que esteja marcado também na sua. Até semana que vem! Espero que esteja marcado também no seu coração.